Olá, amados, graça e paz, aqui o irmão Fábio Gomes. Quando a palavra de Deus, Jesus Cristo, Cristo a sabedoria gerada no seio do Pai, antes mesmo das primeiras obras, antes do princípio, aonde pela palavra de Deus, pelo próprio Cristo, tudo se formou. Dele, por ele, para ele são todas as coisas, sem ele nada do que tem havia sido feito. E pela submissão do coração, o enviado, o Messias, o Verbo que se fez carne, e procedeu como é possível vencer o mundo, nos deu o testemunho, segundo o seu Espírito, é a verdade que habita em nós, e já não somos nós que vivemos, e Cristo vive em nós. Aquele que fez grandes feitos no Monte das Arábias, e naquele grande espetáculo recebeu o batismo com Espírito e com fogo. Aquele que carregou sobre os seus ombros a chave de Davi, aonde o Deus Altíssimo justificou ao terceiro dia, e assim fez as suas aparições há cerca de 40 dias com o corpo ressurreto, e ascendeu às regiões celestiais. Aquele que disse: não me detenhas, é necessário que eu vá para o Pai, e ele vos enviará em meu nome o batismo com Espírito e com fogo para aqueles que nele creem. Todo aquele que crê no Deus Altíssimo e faz a confissão de que o Filho veio, que é seu imitador, e assim como ele passou pela morte de cruz, e ressuscitou ao terceiro dia, fez as suas aparições e ascendeu novamente às regiões celestiais, todo aquele que assim o confessa, destes são o reino dos céus, porque estão sempre sendo limpos de coração, purificados, santificados, segundo a sua verdade. Quando se fala em profundidade de riquezas, temos que compreender que, assim como faz analogia à construção civil, aquele que constrói segundo aquilo que é terreno, se cava a terra, até alcançar a rocha ou alicerce seguro. Mas fazendo a analogia com o reino dos céus, a nossa pedra angular é do alto, aonde nele nós apoiamos o nosso entendimento, que é sempre desviando do mal, daqueles que perseveram dia após dia, sempre buscando esta perfeita e agradável vontade, sempre fazendo não a própria vontade, mas a vontade do Senhor. Aquele mesmo que a palavra diz que com 12 anos, ali como um menino, mas na verdade a sabedoria já havia sido gerada antes mesmo das primeiras obras no seio do Pai. E o menino com 12 anos crescia pleno do Espírito. Aleluia! Aonde nós depositamos a confiança naquele que nos revela esta sabedoria gerada antes mesmo das primeiras obras, sem hipocrisia, sem fermento, um pão da vida sem fermento, que não ensoberbece, que não envaidece, um amor benigno, que tudo sofre, que tudo suporta, sem as raízes aonde venosas que embrutecem o coração. Ele sim é aquele que desmiuçou toda a dureza do coração. Já não andamos segundo um coração enganoso, que faz muitos planos, mas não prevalece, mas segundo um coração direcionado, segundo um espírito que é reto e nos mantém em retidão.
experimentamos a sua perfeita e agradável vontade, aonde não há oscilações, sendo enviado Pai das luzes, aonde não há oscilação, aonde há constância daqueles que permanecem dia após dia sendo conduzidos pelo seu Espírito, buscando sempre agradar o nosso Senhor, aonde uma vez que o coração está sempre inclinado na submissão e jamais daqueles que são embrutecidos pelo pecado e não há obediência, e vão dia após dia de mal a pior, porque os seus planos são sempre frustrados por rejeitar aquele que podia os fazer conduzir nas suas veredas da justiça, sempre buscando o reino dos céus e a sua justiça em primeiro lugar. Todo aquele que assim persevera, todas as demais coisas lhe são acrescentadas, assim como ele tem nos acrescentado dia após dia, pois ele conhece aonde está a intenção do nosso coração, que é no tesouro do alto, e mais ainda ele nos abastece dessa riqueza, desta sabedoria válida para que os dias vão bens e longos, e ainda se alcance a ressurreição do último dia. E ainda que um pecador viva muitos anos, melhor para aqueles que seguem ao invés da tolice de um coração enganoso, mas antes seguem no temor, que é o princípio da sabedoria, sempre edificando pela sabedoria do alto, pura, viva e eficaz. Não falamos de uma sabedoria da era dos perversos e poderosos que vai desvanecendo juntamente com a inteligência dos seus pensadores, aonde aquele que edifica segundo o temor, que é o princípio da sabedoria, e se consolida quando não há inconstância, e se alcança o discernir entre os espíritos, pois está escrito: não deis crédito a qualquer espírito, mas analisai se o espírito provém do Senhor. Assim como a língua prova o sabor dos alimentos, do alimento que entra pela boca e sai no esgoto, o ouvido, porque a fé vem pelo ouvir as boas novas, e as boas novas a palavra de Deus, Cristo, a sabedoria gerada no seio do Pai, Jesus, o Filho do homem, o Verbo que era Deus e estava com Deus e fez grandes sinais e passou pela morte e cruz e ressuscitou. Ao terceiro dia ascendeu às regiões celestiais. Todo aquele que o ouve não é enganado por voz estranha. O ouvido deve estar apto a discernir aquilo que está a ouvir, e aquele que está com o ouvido discernindo e sempre acostumado a ouvir o Espírito, que é a verdade, não ouve voz estranha, mas sim do único bispo e bom pastor das ovelhas que são do seu aprisco, que ouve a sua voz. Eu conheço aqueles que me seguem, assim como os chamo pelo nome, sabendo sempre que ele é o nome sobre todo nome. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus esteja convosco, assim como ele está no meio de nós.